tarde, amigos. Muito obrigado aí pela presença física e obrigado à tecnologia, né? Porque a assistência via web nos proporciona isso. A gente vê um auditório praticamente vazio, né? Com poucas pessoas. Em compensação, nós estamos quanto ligados? 183, alguma coisa assim, né? Ligados online. Isso é muito bom. Bem, o professor Antônio já iniciou aí a conversa sobre isso daí, sobre o assunto da comissão, né? E eu quero dar continuidade, mostrar que a missão desta comissão é desenvolver empreendedorismo e inovação, né? Empreendedorismo e inovação, eles estão juntos até a página 2. Né? Eles estão juntos até a página 2. O que eu quero dizer com isso? Esses dois temas, empreendedorismo e inovação, eles são indissociáveis, né? Não dá para separar isso daí. A gente tem, só a título de observação e até como reflexão, a gente tem inovação precisa do empreendedorismo. O empreendedorismo não necessariamente leva à inovação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: eu posso ter um moço, uma pessoa que coloca um carrinho de pipoca ali na esquina, vai obter renda, né? Vai desenvolver um negócio, etc. e tal. Por tudo que nós vimos e aprendemos em empreendedorismo, isto é empreendedorismo, tá certo? Mas não necessariamente a inovação. Tá? Por isso que eu falei que elas andam juntas até a página 2. A partir de um determinado momento, os desenvolvimentos saem um pouquinho do caminho único. Tá? Então, o que a gente quer, na verdade, é isso aí, ó. Comentar, balançar, como eu falei para a Paloma, balançar a roseira, começar a balançar a roseira nesse assunto de inovação, né? Dando continuidade a tudo que a gente conhece sobre o empreendedorismo, dando continuidade a tudo que a gente já conhece sobre inovação, emendando essas coisas e desenvolvendo. A nossa comissão está disponível para auxiliar, para orientar quem quer que seja pessoa física, individualmente, seja uma instituição, empresa, etc. Nós estamos prontos para fazer isso, dispostos a fazer isso, tá? Então a nossa ideia realmente é incentivar, apoiar, disseminar práticas positivas dentro do empreendedor, da inovação. Então a nossa conversa de hoje, por conta disso daí, vai sob o tema de incentivando a criatividade e a inovação acadêmica. Nós temos alguns temas, como é que apareceu isso aí? Nós temos alguns temas prontos, escolhidos, etc. E fizemos uma espécie de um sorteio. Fizemos uma espécie de um sorteio para colocar na agenda para o ano todo de 2019. Então, a escolha da primeira conversa foi referente a isso aí. Um incentivo à inovação, ao desenvolvimento da inovação dentro de instituições de ensino superior, em especial, obviamente, nos cursos de administração. Ok? Vamos fazer uma conversa assim, bem, sem nenhuma formalidade. Tá? Isso não é uma palestra, é uma conversa. Fiquem à vontade, não precisa esperar final, agora vamos abrir para perguntas. Não precisa isso. Qualquer coisa que eu estiver comentando aqui, olha, eu tenho uma dúvida nisso, o que eu acho disso, tá? À vontade, sem problema, ok? Então vamos lá. A gente diz o seguinte: criatividade é mola mestra da inovação. Sem criatividade, zero. Não existe inovação.
E a gente vai ver por que já. Eu vou contar uma historinha aqui na frente. Então, como eu falei, ó, o objetivo dessa conversa aqui é apresentar, e tão somente isso, nem mais nem menos, tão somente isso, apresentar um modelo de uma modelagem de uma disciplina que a gente chama de gestão da inovação, uma disciplina direcionada à inovação, tá? Como forma de contribuir para toda essa discussão acadêmica sobre inovação, como é que faz, por que faz e etc. e tal. Então é apenas mais uma contribuição para isso. Tá? Não existe outra maior intenção do que isso daí, nem dizer que o que nós vamos mostrar aqui é o melhor, absolutamente. É colocar mais um assunto para a gente pensar, discutir, etc. Bem, o que a gente vai conversar aí? Vamos tratar de criatividade e inovação, um comentário. Depois vamos falar sobre a disciplina, especificamente, essa que nós falamos aí, gestão da inovação, o objetivo, as características dela, a metodologia utilizada, a operacionalização dela, ou seja, o funcionamento, né? Depois estrutura e fazer alguns comentários sobre isso daí, ok? Então, primeiro vamos ver o assunto da criatividade. Vamos lá. Nós falamos antes que criatividade é a mola, né? A mola mestra da inovação. Se não tem criatividade, não tem inovação. E aí eu tenho uma historinha que eu vou colocar aqui de uma forma resumidíssima, uma historinha de um cara, um engenheiro suíço, chamado Mestral. Esse cara uma vez foi levar um cachorro para passear na floresta, no mato, etc. Foi levar um cachorrinho para passear. Quando voltou, ele viu o pelo do cachorro cheio de carrapicho. Esses carrapichozinhos que prega na meia e tal, aquilo ali. E ele despertou a curiosidade, por que aquele negócio estava preso ali? Por que aqueles carrapichos estavam presos no pelo do cachorro? E foi dando tratos à imaginação e começou a pensar e etc e tal. E chegou um momento que o raciocínio dele levou para o seguinte, olha só, se eu conseguisse fazer um fecho que fosse tão eficiente como esse carrapicho, seria um negócio muito, muito legal, né? Muito positivo, muito legal. Assim foi. Começou, levou tempo, obviamente, chegou um momento que ele começou a desenvolver essa ideia e chegou um momento que ele viu que ele sozinho não dava conta disso aí, precisava de outro tipo de conhecimento que ele não tinha, e aí ele foi buscar um técnico têxtil, ele foi buscar o cara que ajudou. Bom, final dessa história. Hoje nós temos... Vamos achar aqui, rapidinho. Como é o nome desse negócio aqui? Hã? Velcro. Hoje nós temos a marca Velcro, temos a indústria Velcro, que tem sede na Suíça e espalhada em diversos lugares do mundo. Enfim, temos o Velcro, que a gente usa, vem em sapato, em bolsa, em roupa, tá certo? E o que foi isso daí? Fruto de quê? Fruto de quê? Por que existe isso daí? Fruto de quê? Fruto da criatividade. Fruto de curiosidade, perseverança, autoconfiança, humildade. Quando ele chegou, por exemplo, quando ele viu que ele sozinho não dava conta do negócio, aí foi buscar ajuda com alguém. Capacidade para ver aquilo ali de uma forma diferente, né? Tentar pensar, na verdade, o que ele poderia fazer com aquilo, o que ele poderia criar com aquilo. Enfim, isso é criatividade. Essa é a razão pela qual a gente diz que a inovação é a mola mestra da criatividade. Sem criatividade, inovação zero. Okay? Bem, inovação, eu acho que todo mundo, né, todos nós já temos informação suficiente sobre o que significa inovação, a importância da inovação, certo? Ordem do dia, inovação. Sem inovação, esquece competitividade.
né? É através de inovação que a gente agrega valor e é através desse valor agregado que a gente aumenta a competitividade. Seja a competitividade, o nível de competitividade de uma empresa, qualquer que seja ela, seja a competitividade com relação à economia de um país qualquer, né? Então, aumento de tecnologia, aumento da tecnologia, desenvolvimento da tecnologia, aumento terrível de concorrência, né? Modificação na forma de pensar dos consumidores, compradores, clientes, etc. Então, tudo isso daí leva à necessidade de estar permanentemente e cada vez mais preocupado com o assunto inovação. Não tem mais para onde correr. Não tem para onde correr. É por aí. Então, vamos falar então sobre essa disciplina que a gente deu o nome de gestão da inovação, que ela está posicionada dentro da estrutura do currículo do curso de administração. Geralmente ela está posicionada no 8º período, né, no final de um curso, onde as pessoas, os alunos, etc., já viram, já desenvolveram assuntos relativos a empreendedorismo, né, e agora vão começar a juntar todas essas informações, o conhecimento sobre assuntos de outras disciplinas, etc., e a gente vai direcionando para essa gestão da inovação. Bom, então o que a gente quer com ela? Primeiro, aprimorar a qualidade do curso. Aprimorar a qualidade do curso, né? Um curso de administração, vamos aprimorar a qualidade. É um caminho, não estou dizendo que é o único caminho, mas é um caminho, né? É um apoio. Às vezes na semana passada foi uma oportunidade dessa, de entrevistar pessoas para a função de trainee. Não tem outra. A inovação cai em cima, não tem outra. Ou conversa sobre inovação ou não vai conversar. Não tem outro jeito. E por aí vai. Então, a gente acha, realmente a gente acredita, isso tem sido acompanhado, a gente acredita que o assunto de inovação ajude muito a formação, a conformação profissional do administrador, principalmente, que é o nosso caso, né? Por outro lado, existem as recomendações oficiais do MEC, né, que direcionam também, que orientam também para o assunto de inovação. Então, juntando essas coisas todas, é a razão de nós estarmos conversando sobre inovação. No ano passado, o INEP fez um censo, né, chamado Mapa do Ensino Superior no Brasil 2018. O que aconteceu ali? Ele separou, analisou e tal, e separou alguns aspectos que eles chamaram de competências do mercado no futuro próximo. E aí eu separei essas coisas só para a gente dar uma ilustração na nossa conversa aqui. Então começa falando sobre criatividade e inovação. Quem está falando isso? Não sou eu que inventei esse negócio aqui agora. Isso aí a gente vem juntando essas informações, a gente vem percebendo essas pesquisas, essas preocupações, etc., etc., e batemos nesse assunto aqui, que foi um mapa do ensino superior, né, chamado Mapa do Ensino Superior, do ano passado, onde ele diz o seguinte: olha, com relação à criatividade e inovação, não tem mais espaço para as pessoas que façam uma única coisa e que não consigam pensar em outra coisa. Não, o que você faz? Eu pinto o teto. Então o cara vai ficar pintando o teto ali. Acabou. Esquece, acabou. Na área de gestão, técnicas de gestão, essas que nós aprendemos, né? Técnicas de gestão, que precisam ser utilizadas, e agora não só por administradores,
em razão das necessidades globais, né? Das necessidades várias. O empreendedorismo, como eu falei, que é o início da história de inovação. E aí nós temos o que esse mapa identificou, e que a gente vê que não tem nada de diferente, não. Não tem nada foi uma surpresa. Não foi nenhuma surpresa, nada, nenhuma surpresa. A gente vem acompanhando isso no mercado, né? E a gente vê que é exatamente isso aí, está perfeitamente de acordo. Bom, essas principais características que eu listei aqui são características da disciplina já montada, né? Características da disciplina. Primeiro, ela utiliza uma metodologia híbrida. O que é isso? É uma mistura. É uma mistura. Eu não tenho como identificar uma única metodologia para tocar essa disciplina, para desenvolver essa disciplina. A gente fala de trabalho em equipe, a gente fala de gamificação, a gente fala de várias metodologias ativas, né? Que agora, metodologias ativas, como se isso fosse novo. Em 1907, viu, Antônio? Em 1907, Robert Baden-Powell escreveu um livro chamado Escotismo para Rapazes. Eu estou falando de 1907, hein? Escotismo para Rapazes, né? Que foi o Baden-Powell, fundador do escotismo, tá? E aí esse cara disse o seguinte, em toda a montagem, em toda a estrutura do aprendizado, do desenvolvimento, etc. e tal, lá em 1907, está em cima do que a gente faz hoje chamando de metodologias ativas. Então veja, a gente vem, claro, que a gente vem aprimorando, né? Vem melhorando essa coisa toda, identificando alguns momentos, alguns espaços de melhoria e etc. e tal. Mas inter e transdisciplinaridade. Por que eu coloquei isso aí? Porque o assunto da inovação, o assunto da gestão da inovação, ela não consegue, não dá para ficar separada do resto. Então ela se envolve com outras, e praticamente todas, outras disciplinas do próprio curso de administração e também com disciplinas de outros cursos, como, por exemplo, dos cursos de engenharia e etc. Contemporaneidade significa que nós estamos falando o que está rolando hoje, o que está acontecendo hoje. Permanente evolução, sim, permanente evolução por duas razões. Primeira, porque o conhecimento, o assunto da inovação está em permanente evolução. Cada dia a gente descobre uma coisa nova, cada dia pensa uma coisa de uma forma diferente, etc. E a disciplina, ela foi criada, nós criamos essa disciplina em 2015, e se alguém perguntar assim, agora está bom? Não. Ainda vamos buscar muito aperfeiçoamento, muita melhoria, muita coisa. Mas estamos no caminho? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, 2015, a gente vem a cada semestre melhorando. Cada semestre a gente identifica alguma coisa que poderia ser feita de uma forma melhor, etc., e vai mexendo. Ela tem um cunho estratégico, que eu chamei isso aqui de cunho estratégico, por quê? Porque a gente chega lá no 8º período, como eu falei que ela está estruturada no curso de administração, a gente chega lá no 8º período e para o desenvolvimento normal da disciplina, a gente precisa de conhecimentos de gestão de vendas, a gente precisa de conhecimentos de RH, a gente precisa de conhecimento disso, daquilo, etc. e tal. E aí, isso força o aluno a resgatar esses conhecimentos para que ele possa desenvolver uma disciplina, esta disciplina de gestão de inovação, de uma forma mais confortável, de uma forma mais tranquila. Certo? Ela requer uma aplicação adicional docente, ou seja, ela dá mais trabalho para o professor. Estou falando de características, ok?
Não estou dizendo que o maior trabalho para o professor é bom ou é ruim. Não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que isso é, e na verdade é, uma das características dessa disciplina. Tá? Apoio institucional. O que eu quero dizer com isso? É necessário, precisa mesmo, que a direção da instituição entenda, compreenda, acredite e coloque, né, ajude a disponibilizar os meios, recursos necessários para, que a gente vai ver mais aí na frente, para desenvolvimento disso aí. Com relação à praticidade, não tem o que discutir. Altamente prática, altamente prática. Se é isso que a gente precisa para nos desenvolver profissionalmente, academicamente, etc., e criar valor para os nossos egressos, dos cursos, né, dos nossos cursos de administração, tá aí, prato cheio. Altamente prática. Com relação à metodologia, então, como eu falei antes, ela está amarrada nesses conceitos de metodologia ativa, né? Onde, principalmente, basicamente, os alunos são os protagonistas do aprendizado. Né? Se o aluno quiser, vai. Se não quiser, não vai. Então tem que ter motivação suficiente, né? Tem que entender para poder desenvolver o negócio. Então a gente tem aí, ó, um alinhamento com o ensino híbrido, né? O ensino híbrido no sentido de parte dentro e parte fora. A gente tem o desenvolvimento através de problemas, através de trabalhos em equipe. É uma disciplina que só trabalha em equipe, através daquela outra metodologia que a gente chama de sala de aula invertida, né? E a instrução por pares. Separa de outra equipe, tal, junta, vamos desenvolvendo dessa forma aí. Então, vejam que é uma mistura. É uma mistura. E repito, eu não estou dizendo que isto é o melhor. Estou dizendo que isto é um modelo. Isto é uma sugestão, né? E que, pelo menos, eu tenho acompanhado e tenho estado bastante satisfeito com o que a gente vem fazendo. A gente utiliza, olha por que eu digo que é uma mistura, que é uma metodologia híbrida. A gente utiliza algumas ferramentas que apoiam, fazem parte de toda essa metodologia. Por exemplo, atribuição de notas de forma socializada. O que é isso? Nos trabalhos impressos, as notas são divididas. O professor dá a metade e o líder da equipe dá a outra metade. O que acontece com isso? Vocês sabem melhor do que eu. Vocês sabem melhor do que eu, né, que em algumas situações, alguns, né, ficam um pouco de lado para, né, ok, papapá. Acabou. O líder da equipe tem total autonomia para dar a nota que ele acha que deve dar para o colega dele. Gente, quando esse cara sair da faculdade, ele não vai fazer isso no trabalho, vai ser um supervisor, um responsável, um coordenador responsável por alguma equipe, etc., para distribuir alguma coisa. Em razão de quê? Em razão de mérito, tá certo? Meritocracia pura, na veia, né? Então, e tem outra coisa também, tem outra ferramenta aí que a gente chama de... que é o julgamento das apresentações individuais, orais, né, que são feitas por banca de alunos. Aqui, ó. O aluno fazendo aqui a defesa dele, a apresentação, e a banca lá. A banca de alunos. Obviamente, o professor faz parte da banca, né? Obviamente, o peso da nota do professor é peso 2, né, para acertar qualquer diferença. E onde é que estão os problemas aí? Acontecem problemas? Claro que acontecem. Já viu fazer alguma coisa nova que não dê problema? Que não tenha problema? Já viu colocar alguma forma de fazer que as pessoas não reajam? Alguém já viu isso em algum lugar? Não existe. Né? Colocou alguma coisa nova, a primeira coisa, ó, para aí, calma, vamos ver. Então, problemas são inerentes. Tá? Problemas são inerentes. Colocou alguma coisa nova, a galera vai pular.
Onde é que está o link com essa metodologia aí? Olha só. Tomada de decisão permanente. 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 O trabalho sendo desenvolvido e os componentes, os participantes da equipe, de cada equipe, etc., trabalhando, tomando decisão permanentemente. Decisão em razão de localização, em razão de modelos de produção, em razão, enfim, decisão direta. Muita pesquisa, seja pesquisa online, seja pesquisa de campo. Né? A gente busca também com isso desenvolver liderança, através das lideranças das equipes. Né? Crítica, espírito crítico, trabalho em equipe, senso de justiça, quando o cara quando os atribuidores vão distribuir as notas, etc. Disciplina, hierarquia, se o pessoal não conseguir, fizer, ao invés de um grupo, eu costumo dizer que grupo é bando. Então a gente trabalha com equipe, time, etc., dentro desse conceito de equipe e time e o conceito separado de grupo. Né? Grupo a gente vai ali na esquina, junta 6 caras ali e faz um grupo, tá certo? Então, e o incentivo, claro, incentivo ao posicionamento profissional. É isso, no final da história, é isso que a gente quer. Lá na frente, é isso que a gente quer, mais nada. Tudo isso daí, tudo isso que eu falei até agora, que eu mostrei agora, são meios para a gente chegar ali. O que a gente quer? A gente quer aumentar empregabilidade. O que a gente quer é facilitar, fazer com que os egressos, os alunos, etc., enxerguem de uma forma mais ampla, enxerguem de uma forma mais objetiva. Como é que ela funciona? Que eu chamei isso aí de operacionalização. Afinal, como é que a disciplina funciona? Tá ali, ó. Primeiro é um trabalho em equipe. Quanto? 200 e quanto, Antônio? 216? Viva a web! Viva a web! Muito obrigado, viva a web! Então, a gente trabalha através de equipe, né? Durante todo o semestre. O trabalho é impresso e defendido. Essa defesa não necessariamente é do trabalho. A gente identifica, separa alguns assuntos inerentes que não estão colocados no trabalho e tal. Os componentes são escolhidos pelo líder. O líder da equipe escolhe os seus componentes, para depois não vir dizer, pô, professor, o senhor colocou um cara ali que o cara não chega junto. Né? Eu não tenho nada com isso. 250, Antônio? Que legal. Viva a web, viu? 250, muito obrigado aí pela... só lembrar o seguinte, ó. Nós temos gravação no YouTube, né? Que depois, não é isso? Depois do assunto, joga no YouTube. Isso? Que a gente pode baixar também para brincar um pouco com essa coisa toda aí. Então a gente tem lá os componentes excluídos pelo líder. Durante o semestre, a gente tem 5 defesas, que são aquelas defesas, apresentações orais, individuais, né? Qualquer membro da equipe pode ser demitido, inclusive o próprio líder da equipe pode ser demitido pela equipe, ou seja, como se fosse uma sociedade, onde eu posso demitir qualquer sócio. Eu escolho lá um sócio que é o gerente geral, por exemplo, algum nome assim, né, que é o líder da equipe, e o resto da equipe pode demitir esse cara na medida em que ele não estiver cumprindo com os objetivos da própria equipe. Acabou. Vem cá, nós queremos ir para o céu. Tu quer levar a gente para o inferno? Não vai dar, cara. Né? Coisa assim. Cada membro da equipe tem uma responsabilidade específica. Um é responsável por pesquisa, outro é responsável por produção, outro é responsável por venda, outro é responsável logístico. Ok? De acordo, né, com as habilidades, gostos, etc. Como é que desenvolve isso? Como eu falei já antes, a necessidade de resgate, né, de conhecimentos de disciplinas
anteriores. E agora é o seguinte, o START, a disciplina começa a funcionar com a identificação de um problema. Se a equipe não consegue identificar um problema, acabou, não anda. Não anda, não anda. Por quê? Esse negócio de... Olá, seja bem-vindo. Por que esse negócio de identificar problema? Porque a inovação, ela é a solução de algum problema. Então, se não tem problema, não tem inovação. Simples assim, tá? Então, a partir da identificação de um problema, é criado um projeto de inovação que pode ser desenvolvido para uma empresa nova ou não. Não necessariamente tem que ser uma empresa nova. Pode desenvolver alguma coisa nova, fazer uma inovação dentro de uma empresa já existente. Perfeitamente. Tá? É confeccionado isso daí faz parte da confecção de um modelo de negócio, e via de regra a gente trabalha com Lean Canvas. E a continuidade, ela vai andando no semestre e os assuntos, os conteúdos teóricos vão sendo adicionados, vão sendo colocados dentro do projeto de uma maneira organizada. E agora a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? Já imaginaram o trabalho que dá esse negócio para um professor? Dá para imaginar? É muito trabalho, como eu falei antes, como eu falei lá, na participação adicional do docente. Não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim, mas que tem. Não tem jeito. Né? Que tem. Mas vamos lá. Aí o que a gente faz? Tem uma metodologia aí também, auxiliar aí e tal, chamada gamificação, né? Que nada mais é do que a incorporação do espírito do jogo dentro de uma sala, de uma equipe, de uma escola, enfim. E a gente tem assim, ó, todas as turmas do curso participam desse negócio aí. São realizados 2 pitches de 3 minutos dos projetos de inovação que estão sendo desenvolvidos, né? E aí a gente pontua e dá bônus. Bônus para aluno é o quê? Nota, né? E essa competição inicia no início do semestre e vai até o final, direto, competindo direto. E a gente tem também, precisa ter também um apoio, né, para desenvolvimento, para sequência. Algumas universidades têm órgãos chamados, com nomes diversos, chamados pólen de inovação, outras têm instituições, né, Antônio? Instituições de ciência e tecnologia. Não, isso é a própria identificação. Núcleo, o núcleo, NIT. Núcleo de Inovação e Tecnologia. Aí o que a gente pensa como uma estrutura ótima? É óbvio que a gente não consegue sempre essa estrutura desse jeito. É óbvio que a gente não consegue a todo semestre compor uma estrutura ótima. Né? E também as várias escolas, as várias universidades, os vários cursos, etc., nem sempre têm condição de manter permanentemente essa estrutura. Então, por isso eu coloquei ali recursos ótimos, né? Que vão ser adaptados, melhorados e etc., dentro da capacidade institucional de cada um. Então, a gente tem lá, turma com no máximo 40 alunos. Por quê? Porque a gente faz equipes de 5. Equipes de 5. No caso, estamos fazendo 8 equipes de 5, certo? Sala de aula. O que eu preciso? Preciso de 8 mesas redondas. Por que mesas redondas? Para criar, para auxiliar o clima do trabalho em equipe. Então a equipe está sentada ali, eu estou discutindo contigo aqui, com ele aqui, acesso à internet, óbvio. Os quadros de paredes adicionais, né? Não só aquele quadro branco da frente,
mas quadros auxiliares para as equipes poderem dividir os quadros, utilizar, etc. Computador, claro, projetor, sem dúvida. Mas nem como tudo são flores, até aí estava tudo muito bonito, né? Se fosse assim funcionar, maravilha, palmas e tal. Mas a gente tem algumas coisinhas que a gente precisa pensar e precisa ter habilidade, conhecimento, habilidade para desenvolver isso aí, para minimizar esse negócio. Primeiro, a falta de conhecimento anterior, que eu falei lá da necessidade do resgate de outros assuntos, de assuntos já passados de outras disciplinas do próprio curso. Muita gente já esqueceu, tal, não sei o quê, tal. Olha só, tem que fazer isso aí, não tem jeito. Então essa falta é notada e isso precisa ser incentivado para melhorar o desenvolvimento da própria disciplina. A falta de hábito. Falta de hábito é notório, é óbvio. Isso daí não é novidade nenhuma. Falta de hábito de quê? Pô, o meu colega vai dar nota para mim? Que é isso? O negócio começa... percentual de alunos, a gente tem aquela colocação, quer passar ou quer aprender? Né? Obviamente, o passar é consequência do aprender. Tudo bem. E a gente, não vou entrar nesse mérito agora, né, porque é uma conversa muito, muito longa, mas o diploma hoje, o diploma de um curso, não representa absolutamente nada, a não ser a habilitação para participar de uma seleção efetiva. Seja ela via concurso, seja ela, enfim, do jeito que for, tá certo? Então o negócio é aprender. Passar, tem que fazer muita força para não passar, tá certo? Então, como eu falei, muito trabalho para o professor por conta das tarefas adicionais, por conta dos controles necessários. É preciso também manter uma comunicação aberta, direta, e-mail, WhatsApp, enfim, tudo. E auxílio, né? Que a gente tem que dar o auxílio às pessoas que estão desenvolvendo. E para esse tipo aí de disciplina é o seguinte, não adianta botar o cara lá forçado, não. O cara tem que gostar, tem que entender, Antônio? Tem que entender, tem que querer. Não adianta, a tua disciplina vai ser... Não vai dar certo. E aí, gente, esse esforço todo esse esforço que se faz, etc e tal, a recompensa dele está aqui, A recompensa está aí. E realmente eu tenho me sentido muito satisfeito com o desenvolvimento desse negócio. Tenho tido muito trabalho, como já falei, normal, sem problema nenhum. Por quê? Porque eu acredito nessa coisa chamada inovação. Acredito mesmo. E aí, agradeço a todos aí, os que fisicamente estão tendo a paciência de me escutar, os webianos, posso chamar de webianos? Posso, Paloma? Pode? Tá bom. Os webianos, que agora eram 250, né? 251, alguma coisa assim. Legal. Estamos aí, olha, à disposição. A nossa comissão está à disposição, como eu falei para vocês. Essa é a primeira conversa, né? Na sequência, a gente vai colocar outras conversas dentro desse caminho aí da inovação e tal. E a gente está aí, disponível, estamos dispostos prontos a ajudar quem quer que seja, quem precisar de alguma ajuda, seja de implantação de disciplina, seja de trocar ideias, enfim, o que for, tá? Eu agradeço a presença física, agradeço aos webianos